A paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao canal para um breve estudo da Palavra de Deus. Faz tempo que a gente não publica um estudo da Palavra de Deus e hoje nós vamos publicar um estudo da Palavra de Deus com o tema A Grandeza no Reino de Deus. O nosso texto bíblico, Mateus capítulo 18, versículo 1 a 7. Porque ali os discípulos estavam disputando, para quem ficasse à direita ou à esquerda de Jesus. Aí Jesus fala a respeito deles, da grandeza do reino de Deus. E o Evangelho de Mateus, capítulo 18, tem como tema o maior, tem como epígrafe o maior no reino dos céus. Quero aqui agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal, devo ser muito obrigado. Continue curtindo e comentando nossos vídeos para que o YouTube recomende o nosso canal cada vez mais. Quero também agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tenha sido nosso vídeo. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 1 a 7, que é o texto bíblico para o nosso estudo, diz assim: Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço um nó de azenha, e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mista que vêm os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Tá vendo? Olha. Ai no mundo, por causa dos escândalos, porque é mista que vem o escândalo, mas ai daquele homem porque vem o escândalo. O escândalo vai ter que vir. Mas Jesus deixa bem claro: ai daqueles por quem vem o escândalo, né? Aquele que faz com que haja escândalo vai pagar um preço muito alto. E Jesus vai dizer que para ser o maior no reino de Deus, tem que se portar como uma criança, né? Ele deixa bem claro. Portanto, aquele que quer se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino de Deus. Aquele que se tornar humilde como esta criança é o maior no reino de Deus. Então, para ser grande no reino de Deus, tem que se portar como uma criança. Porque uma criança ela é o quê? Inocente. Ela não tem pecado, ela não tem orgulho. Ela está ali com toda a sua inocência, aceitando tudo. Então, o crente ele tem que se tornar como uma criança. E o tema do nosso estudo é a grandeza no reino de Deus. Texto bíblico, Mateus capítulo 18, versículo 1 a 7. Nossa introdução vai dizer assim: os discípulos estavam preocupados com posições, título e reconhecimento. É o que muita gente está fazendo hoje, preocupado com posição, título e reconhecimento. A pergunta, quem é o maior, né, revela uma mentalidade ainda humana dentro de um reino espiritual. Jesus, então, ensina uma das lições mais profundas do reino de Deus, usando algo simples, uma criança. A verdadeira grandeza do reino não se mede por status, mas por transformação do coração. Veja que Jesus deixou bem claro para ele ali, para ser maior, tem que se portar como uma criança. Ele, uma criança, né, tem que se portar como uma criança. Ele diz assim: Jesus então ensina uma lição das mais profundas no reino de Deus, usando algo simples. O que? Simples, a simplicidade de uma criança. Uma criança. E diz mais: a verdadeira grandeza no reino de Deus não se mede por status, mas por transformação no coração. Então tem que ter transformação. Não adianta ter status, tem que ter o coração transformado. Primeiro ponto nosso: a pergunta errada revela um coração orgulhoso, né? Porque houve uma pergunta errada. Os discípulos buscavam grandeza segundo os padrões humanos. Jesus mostra que antes de pensar em ser o maior, é preciso pensar em entrar no reino. O orgulho impede a compreensão das verdades espirituais, porque ali eles estavam pensando em ser o maior. Quem seria o maior no reino de Deus? Em vez de estar pensando em entrar no reino. Não, primeiro nós temos que pensar em entrar no reino. E quem for maior ou menor, isso não interessa. O importante é a gente entrar no reino. Eles não estavam preocupados em entrar no reino,
estavam preocupados só com o status, com a posição. É o que muitos estão fazendo hoje, preocupados com status e posição, em vez de estar se preocupando em entrar no reino de Deus. Segundo ponto, a conversão começa com a humildade. Jesus afirma que é necessário converter-se e tornar-se como uma criança. A criança representa dependência, simplicidade, confiança e humildade. Sem essa mudança interior, não há acesso ao reino do céu. Porque, primeiro, nós temos que ser dependentes de Cristo. E da mesma forma que Cristo foi simples, nós temos também que ser igual a Ele, simples. Outra coisa, confiar nele. E, acima de tudo, ser humilde. Não ser orgulhoso, não ser arrogante, não achar que é melhor do que os outros, não. Tem que ser feito Jesus. Tem que ser humilde. Andar sempre com os pés no chão. Entendendo que para entrar no reino de Deus, eu tenho que pensar em entrar no reino. E não na minha posição no reino. E isso faz com que, isso mostra que um coração transformado. Um coração transformado que está preocupado em entrar no reino. E não em ter posição no reino. Terceiro, o maior no reino é o que se humilha. No reino de Deus, grande é aquele que se humilha. A humildade não é fraqueza, mas submissão à vontade de Deus. Quem se coloca pequeno diante de Deus é exaltado por ele. Quem se coloca pequeno diante de Deus é exaltado por Deus. A Bíblia deixa bem claro que Deus exalta os humildes, né? E aborrece os orgulhosos. Então, nós temos que ser humildes diante de Deus. Viver na dependência de Deus. Não achar que nós podemos tudo, que nós não podemos nada. Tudo nós dependemos de Deus. Jesus vai dizer lá no Evangelho de João, no capítulo 15, que Ele é a videira verdadeira. E sem Ele, nada podemos fazer. Então temos que entender que tudo nós dependemos de Cristo. Quarto, o cuidado com os pequeninos é coisa séria para Deus. Jesus adverte severamente contra escandalizar os pequeninos, sejam crianças ou pessoas simples na fé. O reino valoriza vidas, não posições. Deus leva muito a sério a responsabilidade espiritual que temos uns com os outros. Deus valoriza o quê? Vidas. O reino valoriza vidas, não posições. Então nós temos que ter cuidado para não, para não escandalizar os pequeninos, os simples na fé, aqueles que aceitaram a Jesus, né? E então aí são novos convertidos. Nós temos que fazer de tudo para não escandalizar eles, para não deixar eles escandalizados, para que eles não venham se afastar do caminho, porque o reino valoriza vidas, não posições. Deus leva a sério a responsabilidade espiritual que temos para com os outros. Nós temos a responsabilidade espiritual uns para com os outros. Então, tudo na nossa vida nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado para não escandalizar, para não entristecer pessoas, para que pessoas não se afastem do caminho da verdade. E hoje a gente vê que tem pessoas que não estão nem aí, estão preocupados só consigo mesmos, e estão escandalizando o Evangelho e impedindo que a luz do Evangelho resplandeça a outras pessoas. Porque tem pessoas que, quando olha que o crente está vivendo desordenadamente, ela não vai sentir o desejo de aceitar a Cristo. Pelo contrário, ela vai querer ficar distante. Por isso que nós temos que ter cuidado. Cuidado para não escandalizar. Cuidado para não entristecer as crianças e nem aqueles simples na fé. Para concluir, vai dizer assim, Mateus capítulo 18, versículo 1 a 7, nos ensina que a verdadeira grandeza no reino de Deus não está em títulos, cargos ou reconhecimento humano, mas em um coração humilde, convertido e cuidadoso com os outros. Quem deseja ser grande diante de Deus deve aprender a ser pequeno aos seus próprios olhos, confiando totalmente no Senhor e vivendo em amor e responsabilidade espiritual. É isso que nós devemos fazer. Tem que viver em amor e responsabilidade espiritual. Lembrando que nós não podemos ser grande, achar que nós somos grandes. Não, nós somos pequenos e somos dependentes de Cristo. E se somos dependentes dele, nós temos que pensar em entrar no reino. Não pensar em ter posição, não pensar em ter status, não pensar em se achar melhor do que A e melhor do que B, não. Temos que entender que nós somos dependentes uns dos outros e temos que ter cuidado uns com os outros para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Se gostou do estudo, curta, comente e indique para mais uma pessoa.